ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Bom dia, a paz do Senhor. Pessoal, vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel. Hoje estaremos no capítulo 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por estarmos aqui, pela Tua presença. Pedimos que Teu Santo Espírito venha nos dirigir, nos guiar, iluminar, que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Nós queremos colocar tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi, porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora aguarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai e verei o que há, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua vida em sua mão, e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste, te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou: Saul, vive o Senhor que não morrerá. Ok, tá bom aí? Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Falou para o Jonatas, né? E para todos os seus servos. Só que o Davi não é um cara comum, é um herói. Dá essa notícia para o filho, dar essa notícia para os servos, não é uma notícia muito fácil, não é uma determinação fácil, porque todo mundo conhece o caráter do Davi, e o caráter do Davi e a valentia do Davi era pública. Vocês lembram que Deus fez quando ele matou o gigante Golias. Então imagina como fica a mente dessas pessoas, sabendo que um homem justo, um herói, está agora sentenciado à morte. Vamos ver o que acontece. Porém, o Jonatas, que é filho de Saul, ele estava muito afeiçoado a Davi. Vocês conseguem entender isso aqui, né? Embora a tradução ela dá uma forçada aqui. Quem tem a tradução King James aí? Nutria grande amizade. Por isso que é bom ler outras traduções, né? Nutria grande amizade por Davi. Esse vai ser um assunto que alguém vai te questionar um dia, tá? Sobre a relação do Jonatas com Davi. Alguém um dia vai te questionar e eu quero ver se você vai sair bem. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora aguarda-te pela manhã e fica-te em oculto, esconde-te. Ok. É uma decisão não muito fácil, porque é o filho do Saul que vai decidir agora ir contra o pai e ficar do lado do Davi. Não é uma decisão fácil, não. É uma decisão difícil, né? E é interessante a gente perceber que o Jonatas aqui, ele vai ser um instrumento para salvar a vida do Davi. Por muitas vezes vai ser um instrumento, né?
Como que eu disse isso para vocês. Talvez a intenção de Deus é exatamente essa. Ele nutrir um relacionamento, uma afeição, uma amizade tão profunda com Davi, a ponto de poder protegê-lo do próprio pai. Se fosse um sentimento superficial, uma coisa básica, um coleguismo básico, jamais ele iria contra o pai dele para poder proteger o Davi. Entende por quê? A gente entende por que esse sentimento ele é tão profundo. E a gente vê aqui, o que está sendo gerado aqui em Saul é uma má intenção. Uma má intenção é o que pode acontecer com qualquer pessoa que tem uma má intenção. E a má intenção, ela pode trazer danos às pessoas. E até onde as más intenções podem chegar? Até onde elas podem chegar? Porque aqui há uma má intenção, e a má intenção aqui é matar. E até onde as más intenções podem chegar? As más intenções, elas podem chegar até onde está uma pessoa temente a Deus. Ok? Ela chega ali e para. Dali as más intenções não avançam, elas não passam, até encontrar um homem ou uma mulher de Deus. Então Jonatas, ele recebe a informação da má intenção e vai trabalhar para sabotar ou parar, né? Ou acabar com essa má intenção, ok? Eu acho que essa é a nossa função como cristãos, não é verdade? Nós não podemos dar prosseguimento nas más intenções, a gente tem que tentar parar as más intenções. Se tiver que continuar fluindo, ela tem que fluir por outro caminho. Você tem que dizer, pela minha vida, não. Eu não serei um canal das suas más intenções. Você procura outro caminho, porque por aqui você não passa. Vocês estão entendendo? Fica as lições bíblicas, tá? Eu só estou extraindo. Então, o Jonatas era um homem que soube abortar uma má intenção. No versículo 3, diz o texto, estarei eu, o Jonatas dizendo, estarei à mão do meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai, eu vou argumentar com ele a respeito de você, e verei o que há, e te anunciarei. Eu quero saber por que ele quer te matar, e vou tentar parar isso. A intervenção de um grande amigo e de um homem espiritual. Mas a gente está vendo aqui vamos colocar entre parênteses, uma deslealdade com o pai. É isso? Uma deslealdade com o pai. Porque ele está dizendo, estarei à mão do meu pai, e no campo em que estiveres, eu vou falar de ti, e vou ouvir o que ele vai falar, e depois eu te conto. Da mesma forma, o pai, no início do capítulo, aqui no versículo 1, o pai comunicou para ele. Talvez o pai comunicou de forma assim, discreta, para ele e para alguns servos, vão matar o Davi. Certo? Porque não era algo que você podia divulgar para toda a população. É muito perigoso você falar isso. Como é que você vai divulgar que vai matar um herói? Como é que você vai divulgar que vai matar um homem justo? Você matar o Davi? Como? Qual a justificativa que você tem para matar o Davi? Você vai ter o povo contra você. Virou uma questão política. Então, provavelmente, essa fala do Saul com Jonatas e os servos foi uma fala, assim, particular. Ok? Mas aqui nós vimos que, já no versículo 2, o Jonatas decidiu ser desleal ao seu pai. Ok? Porque ele contou para o Davi, foge porque o meu pai quer te matar. Se esconde, né? Está no versículo 2 isso? Porque o meu pai quer te matar. Então vamos pensar sobre essa deslealdade aqui. Vamos pensar sobre essa deslealdade que está na Bíblia. Até onde nós devemos lealdade e obediência? Até onde nós devemos lealdade e obediência? Uma pergunta, né? Até onde? Até quando? E para piorar, até onde nós devemos lealdade e obediência aos nossos familiares? Os nossos familiares. Que o Jonatas é filho do Saul.
Ok? É filho de Saul. E para piorar, até onde nós devemos lealdade e obediência aos nossos pais? Até onde? Os pais que são inquisitivos, que usam o poder e a posição para poder criar os filhos e colocar os filhos na posição que quer. E aí, como é que faz? O que vocês acham disso? Vamos pensar como crentes, né? Vamos pensar como crentes, aqui não como pessoas sentimentais. Eu vou dizer até onde. Alguns pais controladores não gostam de ouvir. Até onde eles obedecem os princípios de Deus. Esse é o ponto. Nós devemos lealdade e obediência aos nossos familiares, especificamente aos nossos pais, até onde eles obedecem aos princípios de Deus. É isso. Pastor, mas essa é uma fala perigosa. Exatamente, estou falando para ser perigoso mesmo. Para ser perigoso mesmo, porque vai chegar um ponto que você vai ter que escolher entre a deslealdade e a justiça. Você está vendo que seu pai ou seu familiar está sendo desleal, você vai ter que falar assim, eu escolho a justiça. E aí? Ok? Até onde você vai ser leal ao seu pastor, ao seu líder espiritual? Até onde ele obedece aos princípios de Deus. Não vem com esse papo aí de que é ungido de Deus, falou, está falado. Negativo. Negativo. Falou, está falado, não. Pois é, falou, está falado. Depende. Depende. Está seguindo os princípios de Deus? Aí talvez você é filho de alguém, velho, o pai falou assim, você tem que ir lá e dar um tiro no cara. Você vai lá dar um tiro no cara? É isso que você vai fazer? Não, tem que obedecer meu pai. Você vai fazer isso? Não, você tem que pegar aquele dinheiro lá. Ó. Pode pegar aquele dinheiro. Pode passar a mão naquele dinheiro lá, porque você está precisando e aquela empresa tem muito. Você vai fazer isso? Vai obedecer seu pai? Vai obedecer? Ok? Não, pai. Aí o pai disse assim, não, você tem que se ler. O pai pecou, o pastor admoestou. O pai pecou, o pastor admoestou. Aí o filho fala assim, o pai fala para o filho, não, você tem que ficar contra o pastor, porque ele me admoestou. Ué, pai, mas você pecou. Eu não posso ficar do seu lado só porque você é meu pai. Eu posso ficar do lado da verdade. Você continua sendo meu pai, eu vou te honrar. Mas eu preciso ficar do lado da verdade. A honra tem que permanecer. Não importa quem seja o pai ou quem seja a mãe. Agora a obediência... Ser leal na injustiça, isso é certo? É certo? Fale para mim. Vocês que pensam diferente, é certo você ser leal na injustiça porque o cara é seu irmão? O cara matou o outro lá, você vai esconder ele na sua casa? Não é? O cara roubou, você vai... Não. É certo você ser leal na injustiça? Se vocês acharem, eu quero argumentos aí. Está aqui um exemplo. O Davi, ele é um homem justo. O que o Davi fez de errado? Mas é o príncipe Jonatas, filho do rei. Então tem que ficar do lado do rei. É certo? É certo para gente covarde. É certo para gente covarde. A gente não tem que ficar do lado da mentira, da injustiça. E é nesse ponto que muitas vezes nós vamos ter que confrontar os nossos irmãos biológicos. Nós vamos ter que confrontar pessoas da nossa casa e falar assim, não, isso aí está errado. Não posso te apoiar nisso não. A gente vê muito dentro de igreja, é marido apoiando esposa dentro de atos de deslealdade. Esposas apoiando maridos dentro de atos de deslealdade. Poderia salvar a alma do infeliz. Você podia, se fosse inteligente. Uma mulher sábia, o que ela podia fazer? Ô, meu amor, você não pode fazer isso não. Não pode não, você fez errado. Não, mas você é minha mulher, você tem que ficar... Não, você não pode, você fez errado, você foi injusto, você foi desleal.
Você foi desleal, você não pode fazer isso, não. Você já pensou se as esposas fossem crentes nesse nível, para chegar para os maridos e dizer assim, você foi desleal, você pecou, você errou. Então você não está no direito. Já pensou se as esposas fizessem isso? Seria bom, não é? Já pensou se os maridos fizessem isso com as esposas, que quebram princípios espirituais dentro das igrejas? Se os maridos falassem assim, não, meu amor, eu amo você bastante, mas a gente tem que conversar sobre isso. Como seria boa a igreja? Pensa nisso. O que acontece hoje? O cara comete um princípio errado, quebra um princípio. A família apoia, vai todo mundo atrás, não quer nem saber como foi, quais são os detalhes. Quebrou um princípio. Aí meia dúzia de amigos também vai junto, não sabe nem qual é a história. Meu amigo, eu estou com ele. É assim que acontecem as divisões. Aí sai aquela manada de gente atrás de alguém que quebrou um princípio simplesmente porque eram amigos. Entendeu isso? Que ponto nós estamos chegando? Em que ponto? Quer dizer, a verdade e a justiça, ela perde o seu valor quando se trata de amizades? Queria que vocês pensassem sobre isso. Nós temos que ajudar as nossas famílias, nós temos que ajudar os nossos filhos. Às vezes os pais têm que dizer, aceita a disciplina, meu filho, porque você está errado. Aceita a disciplina, fica fora. Sai do ministério e senta lá, porque você fez errado, meu filho. Eu não posso te defender nessa. Seria legal, né? Que igreja saudável que seria onde as pessoas optassem pela justiça, pela verdade, mesmo se isso custasse o desconforto com seus familiares. Que grandeza, né, do Jonatas? Então fica a dica, quando vocês enfrentarem algum tipo de situação, procura saber o que aconteceu, procura saber dos detalhes. Tá? E faça a opção pela verdade, que você pode salvar a vida do seu cônjuge, a vida espiritual. Você pode tirar ele do inferno, você pode tirar o seu filho do inferno, sua filha, seu pai, sua esposa, seu marido do inferno, porque Deus vai ficar do seu lado, vai te honrar. Eu vejo isso acontecer sempre. Aqui na igreja sempre acontecem essas coisas. Eu fico observando os familiares. Muitas vezes eu continuei orando e abençoando a família que me fez mal por causa de um familiar que estava intercedendo. Um familiar, uma pessoa da família que estava sendo firme no Senhor e orando e falando assim, pastor, me ajuda. Eu sei que o senhor está certo, minha família está errada. Por causa disso, eu revi toda a situação e resolvi mudar todo o quadro da situação a ponto de eu ter que ir lá, eu pedir perdão, mesmo em situações que eu era vítima, por causa da pessoa, por causa da perseverança da pessoa. Deus dá força para a gente poder reverter situações. Porque quando tem um justo na casa, Deus pode salvar Sodoma e Gomorra. Entendeu isso? Vocês devem conhecer bem a Bíblia, né? Quando eu falo sobre Sodoma e Gomorra. Foi a pergunta que Deus fez para o Abraão. Tem algum justo? Tem algum motivo? Me dá um motivo para que eu possa salvar. Então o justo da casa, ele é o herói da casa. É a maneira mais eficiente de salvar a nossa família, a gente permanecer na justiça, na verdade. Então nós temos aqui um Jonatas, o homem que prefere obedecer a Deus, a justiça e a verdade do que aos homens. E tem um texto para isso, Atos capítulo 5, versículo 29. Diz, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A pessoas, né? Está escrito isso. E o que é que os nossos parentes e familiares são? São pessoas. São pessoas. São pessoas. Homens aí são pessoas. Os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais, as esposas, os maridos são pessoas. O texto está dizendo,
importa obedecer a Deus do que às pessoas. Isso tem que ficar como lição. Isso mostra a característica poderosa espiritual do Jonatas. Versículo 4 e 5. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. Está usando de justiça. Ele está defendendo a justiça. Presta atenção, ele está defendendo a justiça. Ele não está defendendo Davi, está defendendo a justiça. E porque os seus feitos te são muito bons. Justiça. Porque expôs a sua vida e feriu aos filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Justiça. Porque, pois, pecarias contra o sangue inocente? Justiça. Matando Davi sem causa? Justiça. Não está defendendo a amizade, está defendendo a justiça. Jonatas não está defendendo a amizade, está defendendo a justiça. Ok? É a justiça? O Jonatas era um homem que buscava a justiça. E não o seu bem-estar. Não quer ficar bem com o pai. Ele quer buscar a justiça. Característica de pessoas de Deus. Entendido? Sigamos, versículo 6. Saul deu ouvidos à voz de Jonatas. Aí. Como que é boa a justiça, né? Como que é boa a verdade, como é boa a justiça, né? Porque não estamos dizendo aqui que o Saul ficou transformado, mas pelo menos, vamos ponderar e vamos pensar, né? Ele deu ouvidos, não estava ouvindo ninguém. E jurou a Saul, jurou, vive o Senhor que não morrerá. Jurou. Pelo menos aqui há uma intenção de não fazer mais. Entendeu? Há uma intenção. A gente fala, poxa, mas depois ele vai tentar de novo. Mas há uma intenção. Ele está naquele momento dele ali, ele foi sensibilizado pelas palavras aqui do Jonatas a ponto de falar, é verdade, o cara não me fez nada. Não me fez nada, o cara eu quero matar ele por quê? Como? Então, a partir da fala de Jonatas, ele jurou não matar Davi. Mas o que vale a palavra de Saul, gente? Não vale nada. Prometeu a filha para o Davi e não cumpriu. Prometeu a filha para quem matasse o gigante também, não cumpriu, né? Não cumpriu. Depois o Davi falou assim, não cumpriu. Então a palavra do Saul não está valendo muita coisa, mas jurou. E ele está cometendo um problema aqui sério, né? Porque jurar é pecado. Mateus 5, versículo 33 a 37. Jurar é pecado. Mateus 5, 33 a 37. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, que é perjurar. Está escrito isso no Antigo Testamento. Jesus falou, vocês ouviram isso lá nos escritos antigos que não pode jurar falso. Só que mudou uma coisa. Lá está escrito assim, não jurarás falso, ou não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Já está escrito isso no Antigo Testamento, Jesus falou. Quando você jurar, você tem que cumprir. Se você não cumprir, você jura falso. Ele falou, mas eu porém vos digo, que de maneira nenhuma jureis. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Não fica jurando, não adianta. Tem gente que jura, né? Não pode jurar. Então, nós vimos aqui que o Saul está afundado
numa quebra contínua de princípios. Viu como que aparecem as coisas aqui? Ele está afundado numa quebra contínua de princípios. É um monte de coisa, não é? Está nas entrelinhas do que ele está fazendo. A gente não vai vendo os problemas acontecendo, mas a gente não foca nos detalhes dos erros do cara. Não pode jurar. Mas ele não está na época de Jesus. Mas quebrou do mesmo jeito, porque no Antigo Testamento diz: se você jurar e não cumprir, você está errado. E quantas vezes que esse cara prometeu aqui e não cumpre? Não vai cumprir também, né? Vai tentar, mas não vai cumprir. Errou de novo. Versículo 7 e 8. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. Ele falou: eu conversei com papai sobre você, falei bem de você. E Jonatas levou Davi a Saul, trouxe ele: pode vir, meu pai agora está tranquilo. E esteve perante ele como antes, e tornou a haver guerra, e saiu Davi, pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Aparentemente tudo voltou ao normal. Houve uma trégua aqui, entre o Saul e o Davi. O rei acalmou os ânimos, pelas palavras de Jonatas. Aparentemente está tudo certo, porque ele jurou, é o que ele quer fazer, mas parece que existem forças maiores aqui trabalhando contra Saul. Versículo 9, porém, aí que está o problema, né? Esse porém aí que arrebenta, né? A gente quer fazer as coisas certas, mas veio o capiroto. Entende a questão? Quer fazer as coisas certas. Pelo menos ele jurou, deu trégua, acalmou os ânimos. Já estão comendo churrasco junto. Está tudo certo. Davi voltou para a guerra, está trabalhando para o homem de novo. Mas, porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Voltou. Estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança. Aí você vê o comportamento dele. O que esse cara está fazendo com a lança na mão? A tua lança te condena, né? A tua lança revela as suas más intenções, Saul. Se você perdoou, e se você realmente estabeleceu uma trégua, por que está com a lança na mão? Porque o espírito mau voltou para ele. E o Davi está tocando a harpa, novamente para ele. O Davi, ele tem um louvor libertador, não é isso? Porque não acontecia isso quando ele tocava, o espírito não saía. Então o louvor do Davi é libertador. O Saul, nós acreditamos que ele tinha tido até uma boa intenção de não fazer mais mal para o Davi. Mas existe um problema aqui. Dentro dele ainda existe o ciúme e a inveja. E a mágoa. Entendeu? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Ele tem boa intenção. Ele verbalizou o que ele queria fazer. Ele tomou a decisão, mas ele deixou um trenzinho dentro do coração dele guardado. Esse que é o problema. Esse é o problema, são os trenzinhos que a gente deixa guardado dentro do coração. Que dá legalidade para o diabo voltar. Ele vai voltar sempre. Enquanto a gente não tirar algumas coisas dentro do coração, porque é uma área que só ele via. Ninguém mais via, só o Saul via, Deus via, né? Lógico, né? E, pastor, mas como que o diabo vê por dentro? Não viu por dentro, ele viu a lança. O diabo não vê por dentro. Ele vê a lança. Quem vê por dentro é Deus. E o que é a lança? A lança é o nosso comportamento. O comportamento da gente revela que nós não mudamos por dentro. Certo? A lança é isso, é aquilo que a gente está fazendo, que as pessoas estão vendo. Como que um cara que mudou tem uma lança na mão? Como que um cara que realmente se arrependeu, que realmente deu uma trégua, tem uma lança na mão? É isso aí. É isso aí. Então, o que está na mão é o que nós estamos fazendo. E o que nós estamos fazendo está revelando que tipo de coração que a gente tem. Porque não adianta você dizer, eu sou crente.
Ah, eu me converti, eu perdoei o irmão. Mas e a lança? E a lança, como é que faz? É esse que é o problema. Entendeu? A gente fala que perdoou, a gente professa isso para todo mundo, mas a gente continua com coisas nas mãos. Deu para entender? Por isso a gente tem que mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, as nossas atitudes, para provar que a gente mudou. Senão a gente não mudou. É interessante o texto. Que há uma intenção aqui, beleza. Porque senão ele não tinha deixado o Davi voltar para a posição dele, soldado, voltar para o palácio. Está tudo certo, o Jonas está tranquilo. Mas ele continua dentro do coração dele, com ciúme, com inveja, com mágoa. Isso vai dar direito ao espírito maligno voltar e agir na vida dele. Porque o diabo ele trabalha com direito. Com direito, senão, se não tiver direito, não volta. Ele tem que ter uma base, uma plataforma, né? Uma raçãozinha para ele comer. Provérbios 26, versículo 2. Provérbios 26, versículo 2. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar. Assim a maldição sem causa não virá. Entende isso? A maldição sem causa, sem motivo, não virá. O espírito maligno sem motivo, sem causa, sem base, não virá. Não virá, ele tem que ter um direito. E o direito que ele tem é a mágoa, a inveja, o rancor que ainda está dentro do coração. É isso que mantém o demônio na vida das pessoas. Aí não adianta você ter boa intenção, você falar assim, não, eu sou, né? Eu sou nova criatura, mas não é, mas você não vai abrir mão desse sentimento seu, não? Continua? É isso aí. É isso aí que legitima. Toda hora aí você pergunta, pastor, por que fulano não muda? É porque está lá aquele sentimento dentro do coração. Não vai mudar nunca. Não abre mão daquilo. Tem gente que acha que isso é uma vantagem, né? Uma vantagem. Tem gente que adora assim, fala, isso mesmo. Eu sou assim, sou orgulhoso. Orgulho não é nenhuma vantagem. É um problema. Orgulho é pecado, não é vantagem. Eu não levo desaforo para casa. Eu também não. Também ninguém não gosta de levar desaforo para casa. Mas isso não é vantagem, é pecado. Pecado nosso de cada dia. Falar, bateu de mim, vai levar. Não é revidar. É pecado. É isso. E eu, você e você praticamos, é isso aí. Né? É o meu jeito, não é o jeito, é o meu temperamento. Não é pecado mesmo. A gente tem que dar nome para as coisas, é pecado, não é temperamento. E a gente fica tentando criar ou renomear pecados. A gente renomeia pecado, fala assim, não, porque eu vejo a pessoa ter as coisas assim, eu fico meio assim, não, você tem inveja mesmo. É inveja. É por inveja, que é pecado. Aí você fala, não, mas eu comento sobre a vida dos outros. Não, é fofoca mesmo, é fofoca. Entendeu? Vamos lá. A gente percebeu que o Saul aqui, ele é vítima daquilo que ele não quer deixar. Versículo 10. E procurou Saul encravar Davi na parede. Voltou normal. Voltou normal. O demônio veio e disse, eu voltei de novo. A minha casa está ainda com as bases que eu queria. Ele falou, ainda está tudo do jeito que eu queria. Não tem Deus dentro da vida dele, né? Está vazia de Deus. Se está vazia de Deus, está cheio de alguma coisa ruim, porque Deus não divide o lugar com ninguém. Ou tem Deus, ou tem o mal. A vida é assim, ou tem Deus, ou tem o mal. Certo? E esses dois seres, o mal e Deus, não podem ocupar o mesmo lugar. Onde Deus está, o mal sai. Onde Deus não está, o mal entra. Por isso que eu acredito que ele é bem intencionado, ele quer mudar, mas isso é mais forte do que ele. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou. Saul se desviou. Poxa, se desviar até quando?
Até quando vai se desviar? Até o Saul melhorar a mira. Até melhorar a mira. Que vai chegar um ponto que não vai conseguir se desviar. O Davi não consegue nem se concentrar no louvor. Como é que você se concentra no louvor? Você pode fechar o olho? Oh, aleluia. Não dá na harpa. Fechou. Não fecha. Não dá para ele se conectar em Deus. Ele fica conectado na ameaça. Ele fica tocando a harpa e olhando assim para o Saul. Olhando. Como é que você adora desse jeito? Não tem como adorar. Aquilo já acabou, não tem adoração. Então, essa adoração aqui já não tem mais poder. Não tem poder. Antes tinha. Lembra que tinha? Vocês lembram que tinha? Antes, mesmo que o Espírito vinha sobre ele, o Davi tocava, o Espírito saía. Mas agora, o homem está com a intenção, uma obstinação tão grande no coração, de raiva, de ira, que não tem louvor que resolve. Não tem exorcismo que resolve mais. O louvor do Davi se tornou ineficaz. Nem ele mesmo pode se dedicar totalmente a Deus, porque é um ambiente tenso, onde o cara tem que ficar vigiando se o cara vai jogar lança ou não. Como é que você faz o louvor? Como é que você adora a Deus num ambiente de tensão? Não tem como. Então perdeu o poder. Percebe que o louvor aqui perdeu o poder? Não consegue mais tirar o espírito. E o que o Davi faz? É como se falasse, rapaz, o exorcismo não está funcionando, não. O texto vai dizer, quando ele joga lança, e ele se desvia, Davi fugiu, escapou naquela mesma noite. Ele, vou pagar para ver nada. Ele falou, é ruim? Não vou não. Então nós vimos aqui que o mesmo ataque se repetiu pela terceira vez, e agora o Davi não vai querer ficar ali. O Davi já não acredita nem mais na libertação desse cara, que esse poder da adoração vai libertar ele, porque a obstinação dele é tão forte que nem Deus dá conta. Nem Deus dá conta, igual o Jacó lutando com Deus. O Jacó era tão obstinado em não declarar suas falhas, os seus defeitos, quem ele era, que a Bíblia diz que Deus estava perdendo a batalha para o Jacó. Se você tiver dúvida, você lê lá. Viu Deus que estava perdendo a batalha. Deus lutando com Jacó. Deus não estava conseguindo vencer ele. Aí Deus pega e tenta a última estratégia, que é quebrar o nervo ciático dele, ou romper o nervo ciático dele. Então a obstinação de uma pessoa, ela é mais poderosa do que qualquer coisa. É terrível. Nem Deus quer lidar com isso, né? Gente obstinada. Acho que se explica bem os fariseus, a não conversão dos fariseus, né? A atitude de Judas. A gente dá para entender essas coisas, né? Por que algumas pessoas na Bíblia não foram salvas, né? Por que só um ladrão foi salvo e o outro não? A gente vai entendendo que existe um poder de obstinação que limita o poder de Deus. Porque senão Jesus salvava todo mundo. Quem é fariseu? Quantos foram salvos? O Paulo não foi? Saulo de Tarso foi. Quantos? Puxa, o Zaqueu lá, que era o cara que era um ladrão lá, um cobrador de impostos, desonesto, não converteu. O Nicodemos não converteu. Percebe? Por que os outros não? Porque existe uma coisa que é muito forte a ponto de limitar a ação de Deus na vida da pessoa. É a obstinação. Tem gente que é mal e gosta de ser mal. Tem orgulho de ser mal. Tem gente que gosta de ser mal. Fala assim, eu sou assim mesmo. Ninguém vai me mudar não. Você vai ver. Se quiser vai ter que me aturar assim mesmo. Porque não fechou o coração, não quer mudar. Eu sou assim. Se tiver que ser, vai ser. Obstinação, nem Deus dá jeito. Creia no que eu estou falando. Nem Deus dá jeito na obstinação. Nós vimos pessoas obstinadas na Bíblia que não mudaram. Pessoas que estiveram próximas de Jesus não mudaram, porque eram obstinados. O caso do Judas, talvez um ciúme doentio, né? Uma inveja doentia dos outros discípulos que não fez ele recuar, a ponto de cobrar, né, para poder trair Jesus. Versículo 11. Porém Saul mandou mensageiros da casa de Davi que o guardassem, não, que o pegassem, né? Porque estava lá na casa dele, não está mais no palácio, mas está lá na casa dele com a Mical.
e o matassem pela manhã, prendam e matam pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mais uma que se empenhou em livrar Davi da fúria do pai. Aqui a gente tem a Mical tendo a mesma coragem, né, do Jonatas. A mesma coragem, porque ela vai se expor também para o pai. Uma coragem de superar sentimentos para ficar do lado da verdade. É outra vez. Ela vai ficar do lado da verdade, porque ela está lutando aqui pela verdade, porque ela sabe que Davi é justo, o que Davi é correto, que o Davi é verdadeiro, que o Davi não tem culpa. Então ela está se expondo com coragem em prol da verdade. Duas lições interessantes. Mical. Nós vamos entender um pouco a Mical aqui. Versículo 12 a 14. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi. E fugiu, escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. Ela vai enganar o pai. Vai tentar enganar os soldados ou os mensageiros. Os mensageiros aqui são soldados que vão vir buscar o Davi. O Davi foge e ela coloca uma estátua no lugar. O Davi provavelmente é uma estátua do tamanho de um homem. Isso te traz alguma interrogação, Dudu? Esse clima que está acontecendo de o diabo está deitando e rolando aqui no meio desse contexto. Poxa, essa casa é a casa de Mical e Davi. E onde que ela arranjou essa estátua? O texto diz, no versículo 14, mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: ele está doente, está debaixo da coberta. Aí os soldados chegaram e viram lá o volume debaixo da coberta. Se a Mical colocou uma estátua na cama para enganar os mensageiros do seu pai, veio a pergunta novamente: de onde veio essa estátua? O que é essa estátua? É um ídolo. É um ídolo. Se o povo de Israel é um povo monoteísta, que adora um Deus só e é contra a idolatria, o que esse ídolo está fazendo na casa de Mical, que é a casa de Davi? É estranho, né? Uai, Davi, não estou te entendendo não, Davi. Talvez essa bagunça toda não é porque você é bonzinho só não, Davi. Essa bagunça toda pode ser que você foi passivo de algumas situações. Como é que o diabo se iranda desse jeito? A ponto de colocar a vida de Davi próximo da morte. Será que, então foi Deus que chegou, não, vou fazer o Davi quase perder a vida porque eu estou com vontade. Não. As coisas acontecem porque tem legalidade de todos os lados aqui. O Saul, a gente percebe que o Saul, ele tinha práticas pagãs que ele absorveu das nações vizinhas. É a cara dele isso aqui. É a cara dele. Tanto é que lá na frente ele vai consultar uma pitonisa, né? É a cara dele. Então, esperar isso do Saul é normal. Aprendeu com as nações vizinhas. Um ídolo dentro de casa é chamado de terafim. É como se fosse um ídolo doméstico, que a pessoa tem, que ela acredita que aquilo traz sorte, livra a pessoa, protege, é terafim, né? Coisas que as pessoas gostam de fazer hoje, gostam de ter alguma coisa dentro de casa, no cantinho da casa, que vai lá acreditar que aquilo vai proteger. Terafim é o ídolo doméstico. Geralmente os clãs, o clã tinha o líder, né, tribal, e tinha um ídolo que tomava conta daquelas famílias ali. Então esse ídolo aqui é um terafim, é a imagem de alguma coisa. Parece que esses caras esqueceram de Êxodo 20. Esqueceram, porque Deus proibiu a idolatria. Deus só não faça uma imagem de esculturas de nada. De nada, ele falou. De nada, de nada.
nem do que está embaixo do mar, no céu, debaixo da terra, de nada, não façam. Não deem cultos, não prestem culto, não idolatrem, não se prostrem diante disso. E ele completa dizendo, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, hein? Eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos, cuidado, hein? Vocês ficam adorando. Olha, idolatria é abominável aos olhos do Senhor. Se tem uma coisa que é abominável aos olhos de Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. O que existe mais abominável aos olhos de Deus se chama idolatria. Idolatria, ok? É por isso que existe essa tragédia no meio da igreja evangélica. A tragédia da igreja evangélica, o principal pilar da tragédia da igreja evangélica é a idolatria. Sabia? A idolatria por coisas. Se tem um povo que adora idolatrar muito mais que os católicos, é o povo evangélico. É o que eu sempre digo, que os ídolos dos católicos a gente já sabe quais são. Tem os limites lá, os nomes, só que os nossos são infindáveis. Começa de templo, lugares, pessoas, músicas, dias, encontros, cultos. Então, nossos deuses são muitos, muitos, muitos. Por isso que é difícil. Não dá para mapear. Você fala assim, como é que eu vou arrancar a cabeça desses deuses? Como é que eu vou tombar esses deuses? Você tem que saber quais são, que é tanto. Pastor é fonte de idolatria, grupos de louvor, encontros com Deus. Agora tem uma nova onda também de legendários, que é outra forma de idolatria. Isso aí. Monte, campanhas. Isso aí. É um monte de coisa. Os mantos sagrados nossos, né? Os olhos de Israel, as areias de Israel. Israel virou um lugar de idolatria, porque a pessoa tem que ir lá para poder ser alguém, né? O Rio Jordão também é outro ídolo que as pessoas, se forem lá, tem que batizar de novo, elas acham que tem que batizar de novo. Ou não? Não precisa despistar, não, é isso mesmo. É idolatria. Dinheiro, idolatria dentro da igreja evangélica. Poder, competição, um quer ser melhor que o outro. É difícil, a gente está numa situação complicada. A tragédia começa por aí. Todo mundo quer ser maior que Deus. Não é eu, se eu não for lá pregar, não vai. Se não for o grupo que vai cantar. Você tem que ir lá naquele culto, você tem que ir na campanha, você tem que ir lá naquele congresso. Se você não for, você não vai ser a mesma pessoa. É por aí. Isso aí chega nas narinas de Deus como uma carniça. Pode ter certeza. Se tem uma coisa que Deus abomina, se chama idolatria. E o povo evangélico é o povo mais idólatra que existe na face da terra. Porque os nossos deuses são muitos. E não adianta negar, né? Não adianta negar. A oração poderosa, né? oração poderosa. Por isso que esse ídolo aqui, dentro da casa de Mical, que é a casa de Davi, também está legalizando muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. Mical tem um terafim em casa. Por que o caos se instala às vezes? Por que o caos se instala? Essa é a legalidade que pode explicar muita coisa. A legalidade de Mical e de Davi pela passividade de aceitar. Davi não era o marido? Como é que o Davi passava todo dia, aquele ídolo estava lá? Não é Davi? Davi. Não esperava isso de você não, Davi. Até agora você estava bem aqui. Então a gente começa a entender por que algumas coisas acontecem, né, Davi? Deu para entender isso aqui? Se vocês tiverem alguma defesa para fazer do Davi, para fazer. Não, pastor, porque ela tinha um ídolo assim que ela escondia. Não tem como esconder do tamanho do homem. Como é que esconde o ídolo do tamanho do homem? Não dá para defender o Davi aqui, não, ué. Foi na casa do Mical, não foi na casa do Jonatas, não. Essa situação
O Davi ficou tão desesperado por causa dessa situação do pai mandando gente para matar ele, ela dizendo, foge, senão você vai morrer. Imagina esse clima, que ele escreveu o Salmo 59 por causa disso. O Salmo 59, ele foi escrito por causa dessa situação, de desespero do Davi. Salmo 59, eu vou pegar só 2 versículos. Versículo 3, Salmo 59, versículo 3. Pois eis que põe ciladas a minha alma. Você imagina como que ele escreveu isso aqui. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu. Mais ou menos, né, Davi? Mais ou menos, não é assim, não é um pecado direto, mas mais ou menos, né? Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor, eles estão me perseguindo, eles querem me matar, Senhor. Ele escreveu o Salmo por causa disso. Olha para o versículo 12 do Salmo 59. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, pelas maldições e pelas mentiras que falam. Sim, tem mentira sim, porque para o Saul convencer as pessoas de que o Davi tem que morrer, teve que inventar um monte de mentira. Porque o Davi era um cara famoso, era um cara que tinha crédito com a população. Então, para poder justificar que ele tinha que mandar pessoas para matar o Davi, ele vai ter que inventar mentira, calúnia, um monte de coisa. Porque para matar um herói, você tem que inventar mentira. Como é que você faz? E ele está escrevendo o Salmo 59 para falar disso. Senhor, estão inventando contra mim. Eu não fiz nada. Os momentos difíceis saem algumas coisas, viu? Agora vamos para o versículo 18. Voltamos para o texto. Versículo 18. Voltamos para o texto. Assim Davi fugiu e escapou. E foi a Samuel em Ramá. Foi lá se esconder com Samuel. Samuel também estava escondido, porque estava ameaçado de morte pelo rei Saul, porque foi ele que anunciou o novo rei. E ele se encontrou com Samuel. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizeram. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. O Davi se refugia junto com Samuel, que também está refugiado. Versículos 19 e 20. E anunciaram a Saul, chegou nos ouvidos de Saul, a fofoca, dizendo, eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer Davi. Mensageiros aqui são soldados. Os mensageiros aqui são soldados assassinos. Enviou Saul mensageiros para trazer Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Estava tendo culto lá. Quando esses mercenários chegaram, ou os mercenários, vamos colocar soldados, chegaram para matar Davi. E o que acontece quando eles chegam para pegar o Davi no culto? E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Entrou todo mundo no retreté. Eles foram atrás do Davi no culto e acabaram se convertendo. Legal, né? O assassino vai te matar na igreja, chega lá, o assassino é tomado pelo Espírito Santo, converteu, ficou na igreja. Interessante Deus trabalhando aqui. Quando Deus trabalha em quem quer ser trabalhado, quem tem um coração para isso, as coisas acontecem, né? No versículo 21, e avisado disso, Saul, o pessoal foi para lá, acabou ficando na igreja, hein? Foram lá para pegar, acabaram virando crente também. Quando Saul foi avisado, enviou outros mensageiros. Deve ter enviado os mensageiros mais. Agora eu vou mandar uns caras bem assim, que durão, vou mandar durão. E também esses profetizaram. Também. Ficaram na igreja. Entendeu? Só estou fazendo a conjectura, tá? Então enviou Saul ainda os terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. 3 grupos foram atrás de Davi. Quando chegavam no culto, se convertiram, ficaram lá. O poder estava forte ali, hein? Você está maluco, hein? Você viu os caras cheios de más intenções, querendo pegar o Davi, né? Mas você vê que o poder de Deus entrou tanto na vida desses caras que eles esqueceram a ordem do rei. Falou, sabe de uma coisa? Deve ter virado diácono, né? Presbítero. Entenderam? 3 grupos, hein? Encheu a igreja, rapaz. Coisa boa, né?
Entrou todo mundo no mistério. Quando a gente tem um coração suscetível, né? O culto tem poder. O culto tem poder, ué. Quando você tem um coração aberto, o culto tem poder. Não importa quem você seja. Não importa o que, é que você fez, quem você é. Se você tiver um coração sensível, respeitoso com Deus, você pode ter certeza que o poder do culto vai mudar a sua vida. Todos foram lá tocados pelo Espírito Santo. Não só tocados, esses caras ficaram por lá. Porque se não tivesse ficado, não tinha que ter mandado outros logo. Ele tinha mandado matar esses caras, eles nem voltaram lá. Agora, a gente está lembrando que o Saul no início, lembra do chamado do Saul? Ele teve a mesma experiência. No chamado do Saul, logo que Saul estava encontrando com Samuel, vocês lembram? Ele estava atrás das jumentas. Ele se encontrou com os profetas e começou a profetizar. Você lembra? Está Saul entre os profetas? Então ele teve uma experiência, né? Teve uma experiência com Deus forte, que ele profetizou também do mesmo jeito, mas jogou a experiência no lixo. Por causa do ciúme e da inveja. Ele poderia estar com esse fogo que ele recebeu no início do chamado dele até agora, mas ele deixou entrar outra coisa no coração dele, por isso que ele perdeu tudo. Porque Deus é assim, né? Deus sempre dá oportunidade para a gente. Versículo 22, estamos no final. Então foi também ele mesmo a Ramá. Ele falou, não adianta mandar ninguém, que eu vou lá resolver. Foi ele mesmo a Ramá. Chegou ao posto grande que estava em seco e perguntando disse, onde está Samuel e Davi? E disseram, eis que estão em Naiote, em Ramá. Estão no culto. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. Mesma experiência, ia profetizando. Até chegar a Naiote, em Ramá. Ele também despiu suas vestes, profetizou diante de Samuel, esteve nu por terra todo aquele dia, toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saúl entre os profetas? Mesma experiência. É a pessoa que vai na igreja e ela recebe uma experiência com Deus. Uns mudam, outros não mudam. O Saul vai viver só essa experiência, daqui a pouco vai voltar a ser a mesma pessoa. Está vendo isso? Essa experiência espiritual poderia mudar o coração de Saul se ele deixasse. Caso ele não fosse um homem obstinado pelo ciúme, pela inveja. Mas parece que ele gosta disso, né? Acho que ele tem o ciúme e a inveja como um Deus. Ele está assim, eu sou o rei, rapaz. Sou o rei. Vou ficar aí dando meu lugar para alguém. Ele gosta disso. Então, as experiências espirituais nunca serão efetivas na vida daqueles que não possuem um coração sincero diante de Deus. Nunca. Você pode pular, pode orar em língua, pode sapatear, pode fazer o que você quiser. Depois você sai lá fora, você volta a ser a mesma pessoa. Agora, se você tiver um coração, né, sincero, não estou falando perfeito, estou falando sincero. Não é perfeito, sincero diante de Deus. Com certeza vai haver uma transformação. O Saul vai continuar perseguindo Davi do mesmo jeito. Essa que foi sem dúvida uma experiência dada como fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Você vê, Deus se achegou ao cara. Deus visitou o cara cheio de obstinação, Deus foi no cara, o cara profetizou. Aí tem que tomar cuidado, né? Nem todo mundo que profetiza, né, e ora em línguas tem um coração voltado realmente para Deus. Fica aqui, né? Fica a dica. Porque ele teve uma experiência. Pô. O cara agora vai. O pessoal agora. O assassino não mata mais. Agora tem experiência com Deus. Você que pensa. Vai nessa. Daqui a pouco a experiência vai embora. Porque o coração corrompido não sustenta. Por quê, pastor? Porque a pessoa gosta de carregar sentimentos. Tem gente que gosta e tem orgulho de carregar sentimentos errados. Tem gente que adora. Tem uns que lutam. Falam, pastor, eu luto contra isso. Tem gente que está lutando contra sentimentos ruins, mas tem gente que gosta. Tem gente que idolatra. Tem gente que se sente bem. É igual gente que é doente emocionalmente e não quer ser tratado. Você pode ver, a pessoa, você fala assim, vamos no médico. Ela não acredita em médico, não.
Vão no psicólogo. Não acredito em psicólogo, não. Isso é gente que não quer ser tratado. Por quê? Porque a pessoa usa a doença emocional para conseguir benefício. Entendeu? Elas usam a doença emocional, elas não querem se livrar do capeta interno de cada dia. Por quê? Porque isso faz ela ficar como vítima. Faz as pessoas darem atenção. Você fala assim, deixa essa pessoa ir na frente, porque senão vai ficar reclamando, né? Aí você coloca na frente, ela conseguiu ficar na frente. Aí fica todo mundo paparicando, ei, está tudo bem com você? O outro chega, tudo bem com você? Tudo bem com você? Não estou muito bem hoje. Porque assim ela atrai a atenção das pessoas. Ela atrai a preocupação das pessoas, então a pessoa se coloca na posição de vítima, não abre mão da doença, ela não negocia a doença, ela cria fortalezas e barreiras dizendo que médico não resolve, psiquiatra não serve, remédio não resolve nada. Ela se baseia em todo mundo que dá errado, cria as fortalezas para não ser curado. Porque o sistema de recompensa vem através da doença emocional. Ela não abre mão. Porque se ela melhorar, ela vai ter que ser independente. Quem melhora tem que ser independente. Aí você vai ter que ir lá fazer compra, você tem que pegar o carro e ir lá, você tem que ir lá correr, você tem que trabalhar. O que você vai? Se você é coitadinho, ninguém mexe com você. Se é coitadinho, ninguém manda você trabalhar. Se é coitadinho, tem que tomar cuidado para falar com você. Todo mundo tem que tomar cuidado. Aí você tem todo mundo assim na preocupação com você. Entende? Então, por que vai abrir mão? Esse é um problema da doença. Que você tem a doença emocional, mas você sente que ela te traz benefícios. Você mantém a esposa do lado. A esposa está preocupada. Ai, você está mal de novo, tadinho, está triste. Quer que eu faça um chazinho para você? Quer que eu faça um pãozinho com manteiga para você com um ovinho, meu amor? Eu quero. Estou me sentindo bem, não. E vai sentir bem quando? Quando sentir bem, ela vai trabalhar. Então tem gente que gosta de ser doido. Adora. Para ser visto. Ser visto. Olha o doido. Você vê aquele cara que matou John Lennon, ele matou porque ele principalmente queria popularidade. Ele sentia tão mal que ele não era uma pessoa que, visível assim, que tinha um complexo de inferioridade tão grande que ele falou assim, a única maneira de eu ser visto e ser reconhecido é matando alguém famoso. Pode pesquisar, uma das motivações dele é essa. E ele falou assim, não, eu vou ficar famoso, do jeito do outro. Ficou ou não ficou? Agora todo mundo fala o nome dele. Como o cara que matou John Lennon. Que doideira, né? Certo? Então, assim, é o crime que promoveu ele. Então, tem gente que gosta de crime para se promover. Tem gente que gosta de doença para se promover. Esse tipo de gente nunca vai ser curado. Nunca vai ser curado. Pastor, nem Deus dá conta. Ok? Nem Deus dá conta de gente obstinada. Porque a pessoa gosta. Ela fala, eu gosto de ser assim, eu gosto de arranjar problema, chega assim, ó, eu toco o barraco mesmo, chega aqui, eu arranjo, brigo com todo mundo, xingo o frentista, bravo, é conhecido como bravo, né? Essas pessoas não mudam, o Saulo não mudou, morreu sem mudar, o Judas morreu sem mudar, muda. Gente que não muda. Como muitos morreram sem mudar, né? Os obstinados. A obstinação é complicada. Então aqui a gente tem alguém que teve a experiência, alguém que vivenciou a misericórdia de Deus, a graça de Deus, convidando ele para o arrependimento, para que ele reavaliasse a conduta dele, mas ele não quis aproveitar e deixou-se levar pelo ódio, falou, deixa eu ficar com o meu ódio, com a minha inveja, porque esse negócio me nutre. E continua. Entende? Então essa é uma lição muito importante para a gente, sobre coisas que a gente acha que vão mudar, que vão acontecer, e não irão acontecer. Não vai acontecer, porque não quer. Não quer, tem gente que não quer. Então desista, você que está tentando mudar alguém aí, que você acha que porque você quer. Não, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Às vezes eu atendo as pessoas e eu falo, se você não quiser, meu filho, eu marco a pessoa, aí a pessoa não vem. Eu falo, acabou. Ah, pastor, não tem jeito,
Quem tem que querer aqui é você, não eu, irmão. Eu não estou com seu problema, não. Eu estou aqui te esperando. Você não veio, não? Você não quer. Se você quiser, você estava aqui. Tchau. Pastor, tchau. Não quer. É igual a gente preencher questionário de libertação e de mapeamento cartográfico. Passou de uma semana que não preencheu, você pode mandar andar. Fala, vai para outro lugar procurar ajuda, você não vai mudar. Quem quer, fica desesperado. Pastor, eu quero ajuda. Não quer. Então, é isso que sustenta os demônios. Sustenta os demônios de estimação. Né? Tem gente que gosta de demônios de estimação. Nós encerramos hoje esse capítulo, também achei bastante interessante, embora foi pequeno, mas nos traz muitas lições, esse livro de 1 Samuel, capítulo 19. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente fechar? Ok? Quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Antônio quer ter uma dúvida? Pode falar, Antônio, faz parte. Ô, Antônio, fala no microfone para a gente gravar, senão fica eu falando sozinho. Se você falar alguma coisa feia, eu deleto depois. Pode ficar tranquilo. Eu só tenho uma dúvida, que essas pessoas obstinadas que você falou, né? Deus provavelmente nunca vai mudar elas. Mas do mesmo jeito a gente tem que continuar orando por elas? É um direito que você tem. À medida que você vai amadurecendo, estudando a Bíblia, você vai entendendo coisas que você não vai gastar mais tempo. Tem coisas que você não vai gastar tempo, mas só a experiência vai te dar isso. O próprio Jesus, a gente fala que não, a gente não pode desistir. Você precisa se concentrar em Jesus, que é o nosso exemplo. Jesus, ele teve lugar que ele fez muitos milagres, mas em outros lugares ele não fez. A Bíblia fala isso. Por que não? Por que não? Tinha tanta gente doente, por que alguns? Porque é esse lance. Né? Você vê como Jesus trata os fariseus. Por quê? Por que ele salvou? Por que Deus salvou Saulo de Tarso, que era um homem terrível, que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor? O cara estava com sangue no olho, é isso que a Bíblia diz. Ele respirava ameaças de assassinatos, essa é a tradução, ele queria matar, ele pedia cartas de autorização. Por quê? Porque ele pedia direito para matar. Os caras, os líderes religiosos entregavam para ele carta de autorização para prender. Ele matava, cara. O cara tem uma experiência com Deus ali transformado. Aí Deus está fazendo leitura no coração do cara. Deus está fazendo leitura. Aí você tem outros fariseus, Nicodemos, que olha um homem super inteligente, é mestre. Ele falou, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for da parte de Deus. Isso é verdade, poxa. Isso é um cara sincero, rapaz, não tem condição não, é? Ele falou, não tem condição de você fazer o que você faz, então a inteligência dele salvou ele. Você vê vários casos, como eu dei do Zaqueu, que foram convertidos. Jesus simplesmente entrou na casa do Zaqueu. Entrou na casa do Zaqueu e voluntariamente o Zaqueu disse, olha, se eu onerei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não falou nada para ele restituir. Jesus não falou para o Zaqueu restituir. Ele voluntariamente se manifestou por causa da presença de Jesus na vida dele, na casa dele. Agora o jovem rico do outro lado. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus já leu o coração do cara. Ele falou, tem um tesouro dentro do seu coração que você não tira. Você tem um Deus dentro de você que você não quer abrir mão dele. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele baixou a cabeça e saiu, porque a Bíblia diz que ele era muito rico. Ou seja, que ele era muito poderoso. Ele sabia que o jovem rico não se converteu. E olha que o jovem rico guardava os mandamentos. Era guardador da lei. O Zaqueu não. Zaqueu era intitulado como um ladrão, corrupto, mas ele voluntariamente se converteu sem Jesus pedir nada. É o coração. Então, como eu disse, a maturidade leva a gente a ver que alguns comportamentos das pessoas te falam assim, não quer, é muita chance. Já viu gente que se converte na igreja? Tem gente que chega aqui, você não paparica, você não fala nada. Daqui a pouco a pessoa está na igreja, se converte, batiza, participa do discipulado, faz tudo direitinho, frequenta os cultos, ninguém falou nada, ninguém paparicou, ninguém chamou para churrasco.
Aí tem outros que você fica lá em cima e fala, aí manda discipular, corre atrás, faz não sei o quê, e liga, né, Renato? E faz. Vai ficar do coração. A pessoa gosta de ser disfuncional, ela se alegra com aquilo. E nem Deus vai fazer mudança com aquela pessoa. Então, você vê que o Judas, quando ele cometeu o pecado de traição, ele sentado na mesa, Jesus deu pão para ele. E falou com ele assim, faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer? Porque o obstinado, ele tem que fazer. O obstinado tem que fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. Não adianta você falar de Jesus, que ele tem não sei o quê. Ele vai fazer porque ele quer fazer. Entendeu? Ele foi fazer. Por que não juntou ali? Jesus podia falar, vamos fazer o seguinte, vamos vencer esse demônio. Porque o próprio demônio entrou no Judas, não está escrito na Bíblia? Por que não falou os discípulos? Cada um pega no braço dele aí agora. Vamos botar esse demônio para correr. Podia segurar. Segura. Jesus falou assim, sai no meu nome. Por que não adiantava sair? Porque voltava. E voltava mais forte, porque o Judas não queria abrir mão daquela obstinação dele. Então Jesus falou, faz o que você tem que fazer. E foi. Você tem que entender essas coisas. Não adianta tentar fazer coisas que Jesus não fez. Então, muitos ali poderiam ter se convertido. Os caras estão lá. O Pilatos, que era um homem ímpio, romano, ele disse, eu não vejo pecado. Eu não vejo pecado nesse homem. Por que crucificar um homem desse? Ele era um governador local, né? O imperador na época era Herodes. Mas Pilatos, ele era o cara que era responsável por aquela jurisdição. Que romano tem todo tipo de problema, entendeu? Por que o romano, que a gente mete o pau, né? Aquele cara que tem seus deuses, né? E ele falou, não vejo problema, não vejo. Aí os religiosos que ficavam com a Bíblia debaixo do braço, crucifica. Ele falou, olha, eu não tenho nada com isso. Pilatos falou, me dá a bacia que eu vou lavar minhas mãos, hein? Lavou a mão. A mulher do Pilatos falou, sonhei esse cara. Não mexe com esse cara, não. Olha, Deus falando com a mulher do Pilatos. O Espírito Santo falando com Pilatos. Ele é justo. O Espírito Santo falando com o homem ímpio. Os religiosos que andavam dentro do templo com a Bíblia do braço. Crucifica. Aí o Pilatos não vai dar problema. Ele falou assim, que caia sobre nós todas as maldições. A gente vai assumir esse negócio. Obstinação. Gente de igreja. Então, é só o tempo, a experiência, a gente vendo Jesus, que a gente vai falar assim, tem coisa que não vai. Além disso aqui eu já tentei, já orei, já dei oportunidade, eu falei, irmão, dá um passo aí que eu te ajudo. Dá um passo que eu te ajudo. Eu sou o cara bom para poder ajudar quem que precisar, mas sou bom também para abrir mão fácil. Não vai dar. Tinha uma pessoa que desviou aqui, passou por não sei o quê, discipulado, os meninos orando, ligando. Aí me perguntaram, pastor, o que eu faço com essa menina? Eu falei, deixa aí. Não é, pastor? Deixa aí. Não adianta. Está obstinada no pecado. Deixa aí. Pastor, não é culpa nossa, nós já fizemos tudo. Deixa aí, é isso, deixa aí. E vai. E foi. Está nas redes sociais aí. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar culpado? Culpa eu? Nenhuma. Meu papel eu estou fazendo aqui, estou ensinando. Eu não sinto culpa nenhuma de nada. Não sinto. Porque se Deus, como diz o outro, né? Se Deus quiser pegar um desertor, assim, Ele manda uma baleia, né? Não fez isso com Jonas? Mas Deus não mandou baleia para muita gente, não. Não. Vai ficar tranquilo com isso. Nós estamos por fora. Deus não viola ninguém, Deus não vai passar na frente do coração de ninguém. Deus busca corações. Encontrou coração. Mais chance que o Saul teve aqui? Não tem. Mais chance. Ele provou do Espírito na sua decadência espiritual. Ele provou do Espírito Santo. Ele profetizou. Gente, isso é muito grande. Profetizou. Um cara cheio de coisas. Deus falou, eu vou te dar uma porção para você ver se você
balança assim para ver o que é mais importante. Mas ele ficou com obstinação. Vocês vão ver daqui para frente como é que vai ficar pior. Entendeu? Orar, ore. A gente ora, mas a gente tem que ter o pé no chão para as realidades. Aí eu falo assim, não vou parar não, porque um dia... Cara, biblicamente as coisas não acontecem assim não. Se quiser, pode ser que Deus abra uma exceção para fazer alguma coisa diferente. Acho que tem que orar sim. A gente ama as pessoas, a gente ora. A gente ama, a gente ora. A gente ama, a gente ora. Mas tem hora que... Tem hora que a gente tem mais o que fazer. Tem hora que a gente tem que orar por outros também, né? Você perde a força. Às vezes a gente fica pedindo as coisas para Deus, porque a oração tem esse poder, né? A oração tem esse poder, Deus fica sustentando por causa da oração, porque a oração é um princípio. Aí Deus fica sustentando, não curando nem tratando a pessoa, mas mantendo a pessoa viva. Você tirou a intercessão, o diabo toma conta. Mas você vai manter a intercessão. Às vezes é melhor você falar assim, faça a sua vontade. Aí os 15, 20 anos que Deus vai falar com você, você ficou 20 anos tentando manter vivo uma pessoa que eu queria tirar, eu queria levar. Mas está certo, mas você ficou segurando. Você viu o Samuel, até quando você vai ter dó? Até quando você vai ficar com dó de Saul? Até quando? Deus falou, já acabou, irmão. Já acabou. Deus falou com Samuel, acabou. Você está tentando o que mais? Então aí você passa 15, 20 anos... Aí Deus vai falar para você assim, mas você está segurando um trem que eu não quero segurar. Você quer costurar um manto que eu já rasguei. Aí vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai falar assim, eu gastei 15 anos da minha vida. A melhor oração é assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração do Pai Nosso. E a gente não gosta de fazer essa oração, gosta? Faz essa oração, para de ficar forçando o braço de Deus. Oh, Deus, eu tenho que fazer, Deus, eu determino. Fala com ele assim, seja feita a vossa vontade. Aí a vontade de Deus, vocês sabem como é que é, né? Tem coisas que a gente não entende. Como é que é a vontade de Deus? A vontade dele é dele, não é a nossa. Aí, a vontade de Deus pode ser de qualquer forma, pode salvar, pode não sei o quê. Você fala assim, eu quero que o cara passe por aqui, Deus quer que ele passe por lá. Aí, Deus, por que não passou? Porque você fica mandando fazer, você fica orando para mim fazer ele passar por aqui. A oração tem poder. Você bate na porta, Deus abre. Pedir, dá-se usar. Deus, faz ele passar aqui, Deus, faz ele passar aqui. Aí você falou assim, ué, por que não passa? Porque eu quero que ele passe lá. Você ora para ele fazer, solta a oração. Você já fez sua vontade, aí Deus faz ele passar lá. Isso é maturidade espiritual. Crente tem mania, né? Eu quero estar doente no hospital. Não, que eu declaro. Pode declarar, não tem problema não. Se é a sua vontade, Deus respeita. Não, eu declaro que vai viver. Aí eu falo assim, pastor, eu vou orar para viver. Eu falo amém. Mas os meus parentes, sabe como é que eu faço? Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Que depois, a sua oração vai segurar alguém em cima de uma cama 20 anos para você ficar trocando fralda. Para parar seu ministério. Então é melhor você falar, seja feita a vossa vontade. Eu aprendi assim. Quem está falando comigo, não, eu estou morando aqui para reverter. Pode, não tem problema não. É um direito que a gente tem, pode não. Reverte. Bom, o que eu estou falando aqui é para ter maturidade. Não estou dizendo aqui que você tem que fazer o que eu quero. Eu peço a Deus fazer a vontade dele. Eu prefiro, porque todas as vezes que eu quis fazer minha vontade, eu quebrei a cara. Todas as vezes. Tudo bem? Podemos seguir? Como é que está o clima aí? A escola bíblica é perigosa. A pessoa corre o risco de virar crente, rapaz. Esse é o problema. Aí é complicado. Escola bíblica, culto nem tanto, mas escola bíblica. Oremos. Pai, obrigado por essa manhã na tua casa. Nos leve guardados e abençoados pelo teu poder. Que tenhamos um culto à noite muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח